Olá, gente. Meu nome é Aline. Eu sou professora de Biologia do cursinho IFMI do campus Currais Novos e sou estudante do curso de especialização em Ciências Naturais e Matemática, também do IF Campus Currais Novos. Então, a gente vai continuar aqui mais uma aula sobre o grande tema de ecologia, um tema que cai muito no Enem. E na aula de hoje a gente vai falar sobre sucessão ecológica, sobre o que é sucessão, vamos falar sobre os tipos também de sucessão, os estágios, né, as etapas para ela ocorrer e algumas características dela. Então, vamos começar aqui falando sobre o que é sucessão ecológica. Então, ela é um processo de colonização de um certo ambiente por uma nova comunidade ecológica. Então, vocês lembram lá na aula inicial, né, na primeira aula de conceitos básicos, que comunidade é um conjunto dos componentes bióticos, dos seres vivos, né, e abióticos de um ambiente. Então, esses componentes abióticos seriam umidade, temperatura, quantidade de água, composição do solo, tá bom? E uma característica desse processo é que a composição da comunidade ela vai se alterando de forma gradativa, ordenada e progressiva ao longo do tempo, até ela chegar num certo estágio de equilíbrio. Quais as causas desse processo de sucessão? A sucessão está ligada a questões de alteração ambiental, seja elas provocadas por seres vivos ou não. Então, uma alteração, por exemplo, bem significativa dentro desse processo é as queimadas, por exemplo, né, o desmatamento também, que são as ações humanas, né, no ambiente. Então, a gente pode separar a sucessão ecológica em dois tipos, na sucessão primária e na sucessão secundária. Então, o que é a sucessão ecológica primária? Esse tipo de sucessão ele ocorre em um ambiente nunca antes habitado, como, por exemplo, dunas ou ambientes rochosos, ou até áreas de lava recém-solidificada, tá bom? Então, a característica principal dessa sucessão é que ocorre em um lugar que nunca antes foi habitado e que nunca antes possuiu vida. Já a sucessão secundária, ela também ocorre num lugar desabitado, só que em algum momento ele já foi ocupado por uma comunidade ecológica. Um exemplo disso são áreas que sofrem desmatamento ou então queimadas, como a imagem que está mostrando aí no slide. Então, lembra, sucessão ecológica primária ocorre num lugar que nunca antes teve uma comunidade. Já a sucessão secundária ocorre em um lugar que já possuiu uma comunidade antes. Então, bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os estágios de sucessão ecológica. De modo geral, a gente pode dividir a sucessão ecológica em três grandes etapas. Numa etapa inicial, que a gente tem uma comunidade chamada de ecese, aqui. Um estágio intermediário, que a gente tem uma comunidade chamada de série, ou de estágios seriais, e uma comunidade final, que a gente chama, um estágio final que a gente chama de comunidade clímax, tá bem? Então, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a ecese. Então, esse estágio inicial, ele se inicia quando alguns organismos se instalam nesse ambiente desabitado. Esses organismos, eles são chamados de espécies pioneiras. E o que é que elas têm de tão importante? Essas espécies pioneiras, elas são resistentes a ambientes inóspitos e a condições ambientais severas. Então, o ambiente do estágio inicial, ele é um ambiente altamente inóspito para seres vivos. Ele tem altas temperaturas, normalmente, baixa quantidade de água no solo e baixa umidade, além de um solo pobre em nutrientes. Então, não é qualquer ser vivo que se instala nesse local. Então, as pioneiras, elas possuem características de resistência, digamos assim, que ajudam elas a sobreviverem mesmo nessas condições não tão boas. Nas dunas, por exemplo, um exemplo de pioneiras são as gramíneas, né? As gramíneas são integrantes da família Poácea, né? A mesma família do arroz, do trigo, da cevada. E muitas dessas gramíneas atuam como espécies pioneiras nas dunas. Em ambientes rochosos, por exemplo,
Normalmente, quem atua como espécie pioneira são os líquens, que é uma associação simbiótica entre algas e fungos. Após o estágio inicial, né, quando a, quando a comunidade ESSESI, né, essa comunidade inicial de espécies pioneiras, ela é estabelecida, então aí é iniciada o processo do estágio intermediário, que ele visa obter essa comunidade série, ou então também chamada de estágios seriais. Então, normalmente, as espécies pioneiras, elas fazem modificações gradativamente no ambiente e elas melhoram as condições ambientais. Por que normalmente? As espécies pioneiras, elas podem ter três tipos de comportamento. Então, elas podem facilitar a entrada de novas espécies nesse ambiente. Elas podem tolerar a entrada de novas espécies, então para elas nem não faz tanta diferença se aquelas outras espécies estão ali ou elas podem dificultar a entrada de novas espécies. Mas esses tipos de comportamento, né, que correspondem a modelos de sucessão ecológica, normalmente a gente vê na graduação. Se você for fazer biologia ou se você for fazer ecologia, provavelmente você vai ver isso. Mas aqui no ensino médio, para estudar para o Enem também, a gente se foca mais nesse modelo de facilitação, em que as espécies pioneiras, elas proporcionam mudanças nesse ambiente e fazem com que as condições deles melhorem. Como assim? As plantas pioneiras, elas acabam aumentando a quantidade de nutrientes no solo. A partir do momento que elas vão tendo essas interações de troca de nutrientes com o solo, e também conforme elas vão morrendo. Então, outros seres pioneiros que vão junto com essas plantas, por exemplo, são seres decompositores. Então, conforme as plantas pioneiras elas vão morrendo, esses seres decompositores eles vão atuando na decomposição dessa matéria morta e, consequentemente, na ciclagem de nutrientes, né? Vocês viram lá na aula, se não viu, vai lá ver na aula de ciclos biogeoquímicos, como os decompositores são importantes para essa ciclagem de matéria. Então, eles também são altamente importantes aqui para fazer com que esse solo tenha uma maior quantidade de nutrientes. Além disso, a presença das plantas pioneiras, ela também faz com que haja mais quantidade de água no solo, já que as raízes dessas plantas conseguem reter mais água, e também aumento da umidade de água no solo e no ambiente. Além disso, ocorre uma queda nas temperaturas, então o ambiente vai tendo uma redução de temperatura, vai ficando mais baixo, ao contrário no estágio série, que a temperatura era mais alta. E essas novas condições do ambiente, essas melhoras no ambiente, elas levam à instalação de novas espécies que competem com essas pioneiras e as substituem. Então, as pioneiras, elas são muito vantajosas normalmente para o ambiente, mas em compensação elas não são boas competidoras. Então, elas acabam perdendo espaço para espécies intermediárias, digamos assim. E essas espécies intermediárias é que vão viver agora nesse ambiente. Tempo, essa comunidade intermediária ela vai alterando a estrutura do ambiente e o microclima, fazendo com que surjam novos nichos e permitindo acesso de novas espécies ao ambiente que vão acabando por substituir as anteriores. Então, por isso que alguns biólogos também chamam de estágios seriais, porque existe uma gama de estágios intermediários para esses biólogos, para esses ecólogos, que fazem com que, gradativamente, né, antes de chegar à comunidade clínica, eu vá tendo outras alterações nessa comunidade. Então, como, por exemplo, o surgimento de novos nichos. Vocês lembram do conceito de nicho? Então, só para recapitular, nicho é um conjunto de condições necessárias para um ser vivo viver. Então, vão surgindo novas condições para esses seres vivos viverem e, consequentemente, novos seres vivos que precisam dessas condições. E isso também essa mudança de nicho vai permitindo o ingresso de novas espécies no ambiente, o que também acaba por substituir as anteriores. Então, as espécies que entraram no início, né, dos estágios seriais, elas vão sendo substituídas também por outras, né? É uma substituição total, vale ressaltar aqui? Não necessariamente. Então, como a gente pode ver aqui a imagem,
mesmo sendo um estágio serial um pouco mais avançado, a gente ainda tem uma certa porcentagem de pioneiras, a gente também tem uma certa quantidade de plantas dos primeiros estágios seriais, na comunidade série inicial, digamos assim. E outra coisa interessante é que, apesar das variações ambientais do meio, porque sim, esse meio ainda sofre variações ambientais, né? Ele ainda pode sofrer extinção de uma espécie, superpopulação de outra, aumento na predação, uma devastação ambiental normal, como a gente vê a natureza mesmo, né? Algum tipo de coisa como essa. Então, essa comunidade ela vai conseguindo chegar à sua homeostase, ou o que a gente chama hoje em dia de equilíbrio dinâmico, que é justamente isso. Quando a gente pensa na biologia, a gente tinha um conceito de homeostase que ele era muito do equilíbrio, então estava tudo bem, tudo equilibrado, não acontecia nada. Só que com o tempo esse conceito foi mudando um pouco, porque se você pensar que um corpo, né, um ser vivo, ele está em total homeostase, quer dizer que ele está morto, né? E o nosso corpo, ele luta contra a homeostase, né? Para a gente não morrer. Então, o termo equilíbrio dinâmico, hoje em dia, ele é bem mais interessante. Ou então até homeostase dinâmica também se usa esse termo. Porque está equilibrado dentro de um contexto que está um tanto desequilibrado. Entende? Então, é mais ou menos assim. Quer dizer que aquele ambiente, ele consegue se manter, mas isso não quer dizer que não existam certos problemas ali. É mais ou menos isso quando a gente fala que esse ambiente está em equilíbrio dinâmico. Não quer dizer que não haja nenhum tipo de problema, né, de pequeno desequilíbrio, digamos assim, que afete tanto esse equilíbrio assim. Então, digamos que é como se o equilíbrio seja estar em desequilíbrio. É bem filosófico, eu sei, mas é só vocês pensarem um pouquinho que vocês vão ver que pensar nessa situação. O ambiente está em equilíbrio, mas isso não quer dizer que não há pequenos problemas ali, tá bom? Não quer dizer que não acontece nenhum pequeno problema, pequeno caso. Então, bem, depois de passar pelo estágio intermediário, o ambiente então chega no seu estágio final, que é o estágio clímax. Então, ao chegar ao seu máximo estágio de homeostase, né, de equilíbrio dinâmico, essa comunidade passa então a ser chamada de comunidade clímax. E as espécies pertencentes a ela são chamadas de espécies tardias. Então, são essas espécies que permanecem nessa comunidade, em maioria, né, e que vão se perpetuando e se reproduzindo nesse ambiente. Então, o que acontece na comunidade clímax? A biodiversidade, a biomassa e as condições climáticas, elas tendem a se manter mais constantes quando a gente compara com as demais etapas. Então, ela tem um estágio mais equilibrado quando a gente compara com a comunidade série ou com a comunidade acese. Mas, como eu falei, isso não quer dizer que não haja pequenos problemas, como uma extinção, uma seca, coisas desse tipo que podem provocar certas alterações, mas não necessariamente levar a uma nova sucessão, tá bom? Inclusive, esse conceito de comunidade clímax, hoje em dia ele está sendo bem questionado, né, porque alguns ecólogos e alguns biólogos, eles percebem que com essa comunidade clímax nem sempre ela chega. E que, às vezes, essas condições ambientais adversas, elas são tão complicadas que não fazem com que esse processo de sucessão passe da comunidade série. Então, hoje em dia tem todo um debate de ver se existe realmente essa comunidade clímax, ou se a gente não deveria dizer que a comunidade clímax acontece em poucos casos, né? Mas, bem, por hora a gente vai achar que isso sempre acontece, né? Até eles se decidirem. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre as características dessas comunidades, começando primeiro pelas plantas pioneiras e as plantas tardias. Por que não trabalhar com as intermediárias? Porque elas são um estágio justamente intermediário. Então, é mais interessante a gente trabalhar com os ápices, né? Com as plantas do início da colonização e com as do final, né? Na comunidade clímax. Então, se a gente olhar aqui essa tabela, a gente vai perceber que existe já bastante diferença entre as plantas pioneiras e as tardias. Então, por exemplo, com relação ao tamanho da semente,
As pioneiras têm sementes muito pequenas, em comparação às tardias, que já têm sementes maiores, né, sementes grandes. Mas, em compensação, as pioneiras têm muito mais sementes do que as tardias, né? Se você pensar que, a partir dessas outras características que a gente vai ver, vocês vão entender porque é interessante essas características aqui. Outra coisa também é que as pioneiras têm uma alta taxa fotossintética, enquanto as tardias têm uma taxa um pouco mais baixa, quando a gente compara essas duas. Outra coisa interessante também é a respiração. Então, as pioneiras, elas têm um consumo maior de O2 do que em relação às tardias. Mas, em compensação, em relação à longevidade, ou seja, ao período de vida desse ser vivo, as pioneiras têm uma baixa longevidade em comparação às tardias, que têm uma alta longevidade, né? E também em relação à competição, como eu tinha falado para vocês, as pioneiras, elas são más competidoras, em compensação, as tardias são boas competidoras. Então, mesmo com os recursos mais escassos, as tardias conseguem competir melhor no ambiente do que as pioneiras. E a dispersão, né? As pioneiras são boas colonizadoras, enquanto as tardias são más colonizadoras, quando a gente compara essas duas. Sons da natureza, né? Então, se você olhar para essa tabela e pensar um pouquinho no tipo de ambiente que essas plantas se encontram, você vai entender que essas plantas são altamente adaptadas a esses ambientes. Porque, por exemplo, uma planta pioneira, ela vai chegar numa condição de um ambiente muito inóspito, como eu falei para vocês. Altas temperaturas, um solo pobre em nutrientes, baixa quantidade de água e baixa umidade. Então, essa planta, ela vai ter que investir muito mais energia para ela se manter viva, mesmo que seja por pouco tempo, e assim ela conseguir promover mudanças ambientais. Então, por exemplo, por mais que ela seja por mais que ela tenha uma longevidade baixa, ela tem uma grande quantidade de sementes e uma boa dispersão, o que faz com que essa planta consiga se reproduzir com mais facilidade. Então, pensa nisso dentro de um ambiente inóspito e que vai passar por possíveis alterações. Então, essa planta, ela precisa deixar seus descendentes e repassar seus genes, né? Então, essa reprodução mais rápida é muito importante para ela e para o ambiente também, porque quanto mais ela se reproduzir, mais ela tem chances de melhorar esse ambiente. Em compensação às tardias, se vocês observarem aqui, ela está num ambiente mais estável. Então, é um ambiente que tem uma concentração de nutrientes melhor, de água, uma temperatura mais amena. Então, ela consegue sobreviver a esse ambiente com um melhor desempenho. Porque, por mais que ela seja uma má colonizadora, ela é uma ótima competidora, né? Tipo, se acontecer algum problema nesse ambiente, com condições de recursos mais baixos, ela vai conseguir competir muito bem. Ela tem uma taxa fotossintética melhor, justamente porque ela pode procurar outros recursos e ela consegue viver por muito mais tempo, né? Não é à toa que, se você for, por exemplo, numa savana africana, algumas árvores lá chegam a ter 6.000 anos, né? É uma comunidade já clímax estabelecida. Então, vocês vê que a longevidade dela é bem mais alta do que uma pioneira, como uma gramínea, por exemplo, que em semanas ela pode ser substituída por outra espécie ou por outra gramínea. Então, a minha intenção em mostrar essa tabela para vocês é mostrar que essas espécies, elas não apresentam características melhores ou piores que as outras. Então, a questão não é que as pioneiras são melhores que as tardias ou que as tardias são melhores que as pioneiras, mas que essas plantas, elas estão altamente adaptadas ao ambiente que elas vivem, às condições que elas vivem. E que isso é importante, né? As pioneiras, elas permitem, normalmente, que outras espécies adentrem esse ambiente, elas melhoram as condições, e as tardias continuam a perpetuar a vida nesse ambiente, né? Então, depois de falar um pouco sobre as características das plantas tardias e das pioneiras, a gente vai falar um pouco sobre as comunidades Essese e Clímax. Novamente, não vamos falar da comunidade intermediária, porque ela tem um estágio intermediário, então é mais interessante falar das pontas, digamos assim, desse processo.
Então, em relação à diversidade, ele vai aumentando ao decorrer da sucessão. Então, no início você tem uma baixa diversidade de seres vivos e no final você vai tendo uma alta diversidade, justamente pelas melhoras no ambiente. Então, esse ambiente vai melhorando, novas espécies vão chegando, essas novas espécies vão tendo uma teia de interações cada vez mais complexas e isso vai mantendo essa diversidade nesse ambiente. Em relação à história de vida, no início da sucessão a gente tem as espécies pioneiras, né, que normalmente elas ajudam no processo de sucessão, e no final a gente tem as espécies tardias que acabam por perpetuar a vida nesses ambientes, nessas comunidades SESI, nessa comunidade clímax, né. Em relação à biomassa, ela também vai aumentando durante o processo de sucessão. Então, no início eu tenho uma baixa quantidade de biomassa, no final eu tenho uma alta quantidade de biomassa. Uma coisa interessante aqui é em relação à produtividade e à respiração. Então, no início da sucessão ecológica, eu tenho uma alta produtividade. E no final, eu tenho uma baixa produtividade. Em compensação, a respiração começa baixa e depois termina alta. Então, se você pensar que não faz muito sentido, né? Mas, bem, se você viu a aula de cadeia alimentar e você lembra da parte de produtividade líquida e bruta, você vai lembrar que a produtividade líquida, o que é que ela é? Ela é a produtividade bruta, ou seja, tudo o que aquele ambiente consegue produzir, né, menos a taxa de respiração, né, o consumo de O2. Então, no início de uma sucessão ecológica, eu tenho uma alta produtividade e uma baixa respiração, ou seja, eu não tenho um consumo, né, muito equilibrado desse O2 com o que eu produzo. Então, eu produzo muito, mas eu consumo pouco. Ao contrário aqui da comunidade final, em que justamente a produtividade está mais baixa, porque se a produtividade aqui referente à produtividade líquida, né, ela está mais baixa por quê? Porque como a taxa respiratória aumentou, quando eu faço subtração da produtividade bruta menos a respiração, a produtividade líquida acaba reduzindo. Mas, em compensação, aqui numa comunidade clímax, eu tenho um uso energético, né, incrível. Então, basicamente, tudo que a comunidade produz, a comunidade também usa. Ao contrário dessa aqui, que tem esse desequilíbrio entre uso e consumo, tá bom? O fluxo energético, ele também vai aumentando ao longo do processo de sucessão. Se você lembrar como é que ocorre o fluxo energético, como é que a energia flui na comunidade, isso mesmo, cadeia alimentar. Então, conforme a comunidade ela vai atingindo o seu equilíbrio, a teia alimentar ela também vai crescendo e, consequentemente, o fluxo de energia vai aumentando. A ciclagem de nutrientes ela também aumenta no decorrer da sucessão, justamente pela grande variedade de seres decompositores que a gente tem. E além disso, também a teia de detritívoros, né? Animais que ocupam, às vezes, o cargo de consumidores, às vezes o cargo de decompositores dentro da cadeia, ela também vai aumentando. E quando esses detritívoros, eles são importantes decompositores, acaba, né, por ajudar ainda mais na ciclagem de nutrientes. Por isso, vai aumentando também ao longo da cadeia. Então, é isso, gente. Era isso que eu queria falar para vocês. A aula realmente é um pouco mais curta, né? O processo de sucessão é menor. Então, na descrição aqui do vídeo, vocês vão ter o material dessa aula, né? A apostilazinha. E também vão ter a lista de exercícios, né? Essa vez eu coloquei um gabarito, né? Eu acabei não percebendo que as demais eu não tinha colocado. Mas também vocês podem ficar tranquilos, porque a ideia é que no final de todas essas aulas de ecologia, a gente faça uma aula de revisão, assim, juntando todos esses assuntos a partir das listas. Então, a gente vai trabalhar com essas listas daqui a um tempo. Próxima aula, a gente vai trabalhar um pouquinho com biomas, né? Eu achava que essa seria a nossa última aula de ecologia, mas aí a gente também tem outra aula, né? Depois de biomas, a gente vai falar um pouquinho sobre os problemas ambientais, tá certo?
Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem se comunicar comigo através desses canais aí do meu Instagram, dos meus e-mails, ou então aqui nos comentários mesmo. Então, obrigada, beijão e tchau, tchau.